Meu nome é Marina, tenho 34 anos e sou evangélica da Assembleia de Deus há 15 anos. Sempre fui uma mulher de fé, frequentava os cultos religiosamente, participava dos grupos de oração e confiava que Deus proveria todas as minhas necessidades. Morava em Campinas, no bairro Cambuí, num apartamento pequeno que dividia com minha prima Letícia. A vida estava correndo normal, até que uma crise financeira terrível bateu na minha porta. Estava desempregada há 8 meses longos e desesperadores. Já havia entregado currículos em mais de 50 empresas, mas nada de resposta positiva. Minhas economias tinham acabado há 3 meses e eu dependia da ajuda da Letícia para pagar as contas básicas. A situação estava tão difícil que às vezes eu pulava refeições para economizar. Orava todos os dias, pedindo a Deus um trabalho, uma oportunidade, qualquer coisa que me tirasse daquela situação desesperadora. Era uma terça-feira ensolarada de setembro de 2019, quando tudo começou. Eu estava na Praça da Estação, no centro de Campinas, esperando o ônibus para ir a mais uma entrevista de emprego que provavelmente daria em nada. Sentada no banco da praça, observava o movimento das pessoas quando um homem elegante se aproximou de mim. Ele aparentava ter uns 50 anos, usava um terno caro de cor azul marinho e um anel dourado chamativo no dedo indicador. O que mais me chamou a atenção foram os olhos dele. Tinham um brilho estranho, quase hipnotizante. Ele se aproximou com um sorriso gentil e disse com voz firme e confiante: "Irmã, a paz do Senhor. Sou pastor Roberto da Igreja Renascer em Cristo." Ele se sentou ao meu lado, sem pedir permissão, e continuou falando. "Deus me mostrou em oração que você está passando por uma situação muito difícil e precisa de uma ministração especial." Confesso que fiquei desconfiada no primeiro momento. Não era comum alguém se aproximar assim na rua, oferecendo oração, ainda mais um pastor que eu nunca tinha visto. Mas a situação estava tão desesperadora que qualquer palavra de esperança soava como música aos meus ouvidos. "Como o senhor sabe que estou passando dificuldades?" Perguntei, tentando entender se ele me conhecia de algum lugar. Ele sorriu novamente e respondeu que o Espírito Santo havia revelado para ele: "Irmã, posso fazer uma oração especial por você? Tenho certeza que Deus quer abençoar sua vida abundantemente." As palavras dele soaram como exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Mesmo com um friozinho na barriga, concordei com a cabeça. Afinal, oração nunca faz mal, né? Pelo menos era isso que eu pensava na época. Roberto pediu para eu fechar os olhos e se posicionou atrás de mim. Ele colocou as mãos na minha cabeça com firmeza e começou a orar em voz alta. Algumas pessoas que passavam pela praça pararam para olhar com estranheza a cena. Uma senhora, inclusive, comentou com o marido que aquilo era estranho, mas eu tentei ignorar os olhares curiosos. Roberto orava com uma intensidade impressionante, alternando entre português e uma língua que eu não reconhecia. A oração durou uns 5 minutos e foi bem intensa. Durante toda a ministração, senti um arrepio estranho percorrendo minha espinha. No início, pensei que fosse emoção, aquela sensação que às vezes sentimos quando Deus está agindo. Mas havia algo diferente, como se uma energia estranha estivesse sendo transferida para mim através das mãos dele. Tentei me concentrar nas palavras da oração, mas algumas frases me pareceram confusas e fora do contexto bíblico que eu conhecia. Quando ele terminou a oração, Roberto abriu os olhos e me olhou fixamente. "Pronto, irmã! A partir de agora, sua vida vai mudar completamente. Deus vai abrir portas que estavam fechadas há muito tempo." Ele me entregou um cartão com o nome da igreja dele e um número de telefone. "Se precisar de alguma coisa, pode me procurar. Deus me mostrou que você é uma pessoa especial, escolhida para grandes propósitos." Suas palavras soaram proféticas e esperançosas. Agradeci pela oração e guardei o cartão na bolsa. Roberto se despediu com um sorriso
que agora me parecia meio forçado, e foi embora caminhando tranquilamente pela praça. Fiquei ali sentada por mais alguns minutos, tentando processar o que havia acontecido. Havia algo naquele encontro que não conseguia definir. Uma mistura de esperança e desconforto que não saía da minha mente. Peguei o ônibus para a entrevista, ainda pensando naquela oração estranha. A entrevista correu como sempre, mas uma negativa educada e a promessa de que entrariam em contato caso surgisse uma vaga. Voltei para casa desanimada, mas com uma sensação estranha de que algo havia mudado depois daquela oração na praça. Não imaginava que em apenas 2 dias minha vida tomaria um rumo completamente inesperado. Uma ligação que eu jamais esperava receber estava prestes a chegar, trazendo consigo uma oportunidade que parecia boa demais para ser verdade. Na quinta-feira pela manhã, 2 dias depois daquela oração estranha na praça, meu celular tocou às 9h20. Era um número que eu não conhecia, mas atendi esperando que fosse mais uma das empresas onde havia deixado o currículo. Do outro lado da linha, uma voz feminina muito educada se apresentou como Carla, do setor de recursos humanos de uma loja no shopping Iguatemi Campinas. Ela disse que tinha conseguido meu número através de uma indicação e gostaria de me oferecer uma vaga de vendedora. O estranho é que eu nunca havia me candidatado para trabalhar nessa loja específica. Quando perguntei sobre a indicação, Carla disse que não podia revelar o nome da pessoa, mas que havia sido muito bem recomendada. A vaga era para começar na segunda-feira seguinte, com um salário de R$ 2.500, mais comissões, quase o dobro do que eu esperava conseguir. Parecia bom demais para ser verdade, mas eu estava tão desesperada que aceitei na hora. Durante a ligação, tive uma sensação estranha de que já havia escutado a voz daquela mulher antes, mas não conseguia lembrar onde. Ela me passou todos os detalhes sobre horários, documentos necessários e me disse que eu deveria me apresentar na loja às 8h da segunda-feira. Quando desliguei o telefone, fiquei em êxtase. Finalmente, uma resposta positiva depois de tantos meses de desespero. Corri para contar para Letícia, que ficou feliz, mas também achou estranho essa oportunidade ter surgido do nada. Naquela mesma noite, comecei a ter sonhos muito perturbadores. No primeiro sonho, eu estava num lugar escuro que parecia uma igreja, mas sem cruz ou qualquer símbolo cristão. Havia um altar preto na frente e uma voz masculina distorcia o Salmo 23 de uma forma assustadora. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guiará pelos vales da ganância e da desobediência. Acordei assustada, com o coração batendo forte e suor frio escorrendo pelo rosto. Os sonhos se repetiram nas noites seguintes, sempre com variações da mesma temática sombria. Às vezes, eu via versículos bíblicos escritos de cabeça para baixo em paredes escuras. Outras vezes, ouvia cânticos evangélicos tocados em ritmo fúnebre. O que mais me perturbava era que nos sonhos eu sempre me sentia atraída por aqueles lugares escuros, como se algo me puxasse para lá. Comecei a ter dificuldades para dormir e acordava mais cansada do que quando ia deitar. Na segunda-feira, me apresentei na loja às 8h em ponto. O gerente, um homem simpático chamado Carlos, me recebeu muito bem e disse que eu havia sido altamente recomendada. Quando perguntei por quem, ele também disse que não podia revelar, mas que a pessoa que me indicou era muito influente. O trabalho parecia normal no início. Atender clientes, organizar produtos, fazer vendas, mas havia algo no ambiente que me deixava inquieta, embora não soubesse explicar o que. Durante os primeiros dias de trabalho, comecei a notar coisas estranhas acontecendo comigo. No culto de quarta-feira na igreja, enquanto o pastor pregava sobre prosperidade, eu sentia como se alguém sussurrasse no meu ouvido direito. As palavras eram sempre as mesmas. Você me deve, você me deve. Por mais que eu olhasse ao redor, não havia ninguém perto de mim falando. Os outros irmãos pareciam estar prestando atenção normal no culto.
O que mais me incomodava era a sensação constante de estar sendo observada. Quando passava pelos espelhos da loja ou pelos vidros das vitrines, às vezes via reflexos estranhos que pareciam não ser meus. Era como se houvesse uma sombra atrás de mim que se movia independentemente. Cheguei a perguntar para algumas colegas de trabalho se elas notavam algo diferente. Mas todas disseram que eu estava parecendo apenas um pouco cansada. Uma semana depois de começar a trabalhar, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Era uma mensagem simples. Parabéns pelo emprego, Marina. Deus é fiel àqueles que o servem. Junto com a mensagem, havia uma foto da entrada do shopping Iguatemi. Fiquei assustada porque ninguém além da minha família sabia que eu estava trabalhando lá. Respondi perguntando quem era, mas a pessoa não respondeu. O número nem mesmo tinha foto de perfil. No final da primeira semana, meu desempenho nas vendas foi surpreendentemente bom. Consegui bater todas as metas e ainda recebi elogios do gerente Carlos. Ele disse que eu tinha um dom natural para convencer os clientes e que estava muito satisfeito com o meu trabalho. Por um lado, eu estava feliz com o sucesso profissional, mas por outro lado, aquelas sensações estranhas não paravam. Era como se eu estivesse pagando um preço por aquela prosperidade repentina, mas não sabia qual era. Na sexta-feira da primeira semana, quando estava organizando uns produtos no estoque, meu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de um grupo do Telegram que eu não lembrava de ter entrado. O nome do grupo era Guerreiros da Prosperidade e tinha exatamente 144 membros de várias cidades paulistas. A primeira mensagem que vi foi de alguém chamado Pastor Roberto e meu sangue gelou quando li o nome. Aquele era o mesmo homem que havia orado por mim na praça, mas como ele tinha conseguido meu número do Telegram, a mensagem dizia: Bem-vindos, guerreiros escolhidos por Deus para serem canais de bênçãos. Os que foram tocados pela unção especial agora fazem parte desta família abençoada. Olhei os outros membros do grupo e vi nomes de pessoas de várias cidades da região de Campinas. Todos tinham fotos de perfil religiosas e nomes comuns. Comecei a perceber que algo muito maior do que eu imaginava estava acontecendo e que aquela oração, aparentemente inocente na praça, havia sido apenas o começo de uma história que eu ainda não compreendia completamente. No sábado pela manhã, ainda intrigada com aquele grupo misterioso do Telegram, resolvi investigar melhor quem eram aquelas pessoas. Passei um bom tempo olhando os perfis dos 144 membros e percebi que todos tinham nomes comuns como João, Maria, José, Ana, nada que chamasse atenção. A maioria das fotos de perfil mostrava versículos bíblicos, paisagens ou símbolos cristãos. Aparentemente eram pessoas evangélicas normais de várias cidades paulistas, como Campinas, São José dos Campos, Santos e até da capital. O que mais me chamou a atenção foi a descrição do grupo: canal exclusivo para os ungidos com propósito especial. Aqui compartilhamos testemunhos de vitórias e orientações para multiplicar as bênçãos recebidas. Parecia um grupo religioso comum, mas havia algo que me incomodava. Ninguém conversava no grupo. Era só o pastor Roberto postando mensagens motivacionais e versículos sobre prosperidade. Coisas como: os escolhidos de Deus receberão 100 vezes mais, e aos fiéis todas as portas se abrirão. Na segunda-feira, enquanto estava trabalhando na loja, recebi uma mensagem privada do pastor Roberto no Telegram. Meu coração disparou quando vi a notificação. Irmã Marina, a paz do Senhor. Vejo que Deus já começou a abençoar sua vida com um emprego. Ele me mostrou que você foi escolhida para ser um canal especial de bênçãos. Mensagem continuava explicando que eu tinha recebido uma unção diferenciada e que agora precisava fazer minha parte para manter as bênçãos fluindo. Respondi, perguntando o que ele queria dizer com fazer minha parte. A resposta veio rapidinho. Irmã, Deus quer usar você para abençoar outras pessoas através da oração. É algo muito simples.
Você apenas precisa convidar 3 clientes da loja para receberem uma oração de prosperidade. Quando eles aceitarem, você coloca a mão na cabeça deles e ora pela prosperidade financeira. Parecia uma coisa inocente, até meio normal para uma evangélica fazer. Mas algo me incomodava naquele pedido. Nunca havia visto um pastor orientando membros da igreja a sair orando por desconhecidos dessa forma. Na minha denominação, orações especiais eram feitas na igreja, com a liderança presente, não de forma aleatória em ambientes seculares. Questionei se isso não seria inadequado no ambiente de trabalho, mas Roberto respondeu que Deus não faz acepção de lugares e que eu não deveria limitar a ação do Espírito Santo. Nas mensagens seguintes, ele me explicou que essa era uma estratégia celestial para expandir o reino de Deus através de pessoas estrategicamente posicionadas em locais de grande movimento. Irmã, você não está ali por acaso. Deus te colocou naquela loja para ser uma semeadora de bênçãos. As palavras dele faziam sentido biblicamente falando, e eu sempre quis ser usada por Deus para abençoar outras pessoas. Talvez fosse realmente uma oportunidade de ministério. Durante a semana, observei as mensagens que Roberto postava no grupo. Ele sempre compartilhava versículos sobre os eleitos de Deus, sobre multiplicação de bênçãos e sobre a importância de sermos obedientes às orientações divinas. Uma mensagem que me marcou dizia: os verdadeiros servos não questionam as estratégias do Altíssimo, apenas obedecem com fé. Aquilo mexeu comigo porque realmente sempre fui uma pessoa obediente à liderança espiritual. Na quinta-feira, Roberto postou no grupo um testemunho que me deixou impressionada. Era sobre uma irmã chamada Fernanda, que havia seguido as orientações e conseguido uma promoção no trabalho após orar por 3 colegas. Em apenas uma semana, Fernanda foi promovida a supervisora e teve um aumento de R$800 no salário. Essa é a fidelidade de Deus para com aqueles que obedecem às suas estratégias. O testemunho vinha acompanhado de uma foto da carteira de trabalho dela com a nova função. Fiquei tentada a seguir as orientações, especialmente depois de ver aquele testemunho. Afinal, minha situação financeira ainda era complicada e uma promoção seria muito bem-vinda. Comecei a observar os clientes da loja, tentando identificar quais pareciam estar passando por dificuldades e poderiam se beneficiar de uma oração. Havia uma senhora que sempre reclamava dos preços, um rapaz jovem que parecia desempregado e uma mulher que sempre suspirava quando olhava os preços das roupas. Na sexta-feira, Roberto me enviou uma mensagem mais específica. Irmã, o tempo está se esgotando. Deus me mostrou que você precisa completar essa missão até domingo para manter a unção ativa sobre sua vida. Lembre-se de que as bênçãos de Deus têm um preço, nossa obediência. Aquela mensagem me deixou ansiosa. A ideia de que eu poderia perder as bênçãos por não obedecer me assustou. Sempre aprendi que devemos ser gratos pelas bênçãos de Deus e fazer nossa parte para mantê-las. No sábado, ainda indecisa sobre o que fazer, comecei a prestar mais atenção nas conversas do grupo. Percebi que outros membros às vezes compartilhavam fotos de locais onde trabalhavam. Bancos, cartórios, repartições públicas, lojas, restaurantes. Todos pareciam estar em posições estratégicas para abençoar outras pessoas. Um padrão começou a se formar na minha mente, mas ainda não conseguia entender completamente o que estava acontecendo. Uma coisa era certa: aquilo não era um grupo religioso comum e eu estava prestes a descobrir algo que mudaria completamente minha perspectiva sobre aquela bênção que havia recebido. No domingo pela manhã, fui ao culto na minha igreja ainda com aquele peso no coração sobre as orientações do pastor Roberto. Durante toda a pregação do pastor João, líder do Ministério de Libertação da nossa denominação, não consegui me concentrar.
Ficava pensando se deveria mesmo orar pelos clientes da loja ou se havia algo errado naquela situação. Quando o culto terminou, senti que precisava conversar com alguém de confiança sobre o que estava acontecendo. Pastor João sempre foi uma pessoa muito sábia e experiente em questões espirituais. Ele tinha mais de 20 anos de ministério e já havia enfrentado diversos casos de pessoas envolvidas com práticas duvidosas. Me aproximei dele ao final do culto e pedi para conversar em particular. Fomos para uma salinha nos fundos da igreja, onde ele costumava atender pessoas que precisavam de aconselhamento ou oração. Contei para ele sobre o encontro na praça, o emprego que apareceu do nada e as orientações estranhas que estava recebendo. Quando mencionei o nome Pastor Roberto da Igreja Renascer em Cristo, o rosto do pastor João ficou sério e preocupado. Ele me pediu para descrever fisicamente o homem que havia orado por mim na praça. Falei sobre o terno caro, o anel dourado chamativo e principalmente sobre aquele brilho estranho nos olhos. Pastor João balançou a cabeça negativamente e foi até uma gaveta da mesa, de onde tirou uma pasta com algumas fotos impressas. Irmã Marina, esse homem não é pastor verdadeiro. Há meses estamos recebendo denúncias sobre ele na nossa região. Pastor João me mostrou 3 fotos diferentes do mesmo Roberto, mas em cada uma ele aparecia com roupas e nomes diferentes. Numa foto ele estava numa igreja batista se apresentando como Pastor Ricardo, noutra numa assembleia como o Apóstolo Renato e numa terceira numa igreja pentecostal como Missionário Roberto. Em todas as fotos ele estava impondo as mãos na cabeça de pessoas diferentes. Pastor João me explicou que 3 irmãs da igreja Batista de Valinhos haviam procurado ajuda no mês anterior com uma história muito parecida com a minha. Elas também haviam sido abordadas por Roberto em locais públicos, receberam orações e depois começaram a ser orientadas a fazer coisas estranhas nos locais onde trabalhavam. Irmã, esse homem está usando falsas orações para abrir brechas espirituais na vida das pessoas. Ele não serve ao nosso Deus, disse pastor João com firmeza. A revelação me deixou em choque. Como eu pude ser tão ingênua de aceitar a oração de um completo desconhecido? Pastor João continuou explicando que existem pessoas que se passam por servos de Deus, mas na verdade trabalham para o reino das trevas. Quando ele colocou as mãos na sua cabeça, não foi uma oração de bênção que saiu da boca dele. Foi uma invocação para abrir caminhos espirituais que permitem a entrada de influências malignas na sua vida. Pastor João me mostrou versículos bíblicos sobre falsos profetas e sobre como Satanás pode se transformar em anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. 1 João, capítulo 4, versículo 1 diz: Não creiam em qualquer espírito, mas provem se os espíritos vêm de Deus. Você não provou esse espírito, irmã. Aceitou a oração sem questionar a procedência. As palavras dele eram duras, mas necessárias para eu entender a gravidade da situação. Contei para pastor João sobre o grupo no Telegram e as orientações para orar nos clientes da loja. Ele ficou ainda mais preocupado e me pediu para mostrar algumas mensagens do Roberto. Quando leu as orientações sobre manter a unção ativa através da obediência, pastor João balançou a cabeça com indignação. Isso é manipulação espiritual pura, irmã. Deus não ameaça retirar bênçãos se não cumprirmos tarefas específicas. Isso é chantagem demoníaca. Pastor João me explicou que Roberto estava criando uma rede de pessoas influenciadas espiritualmente em posições estratégicas da sociedade. Ele coloca essas pessoas em bancos, repartições, cartórios, lojas, todos locais onde elas podem facilitar processos ilegais ou antiéticos para outros membros da rede. É uma organização criminosa disfarçada de ministério religioso. A explicação fazia todo sentido quando eu pensava na diversidade de profissões dos membros do grupo. Perguntei ao pastor João o que eu deveria fazer, pois estava com medo das consequências de desobedecer às orientações do Roberto.
Ele me tranquilizou, dizendo que o poder de Deus é maior que qualquer força das trevas, mas que eu precisaria passar por um processo de libertação para quebrar os laços espirituais que foram criados através daquela falsa oração. Primeira coisa, saia imediatamente desse grupo do Telegram e bloqueie todos os contatos relacionados a ele. Pastor João marcou uma reunião para terça-feira à noite no Ministério de Libertação da Igreja. Ele disse que precisaríamos de jejum e oração intensa para quebrar as amarras espirituais que Roberto havia colocado sobre mim. Irmã, prepare-se, porque quando você romper com esse esquema demoníaco, eles não vão gostar nada. Podem tentar retaliações espirituais para te intimidar e fazer você voltar atrás. As palavras dele me deixaram com medo, mas também determinada a me livrar daquela situação. Quando cheguei em casa, bloqueei Roberto no Telegram e saí do grupo Guerreiros da Prosperidade. Também deletei todos os contatos relacionados àquela história. Senti um alívio imediato, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha de que algo ruim estava prestes a acontecer tomou conta de mim. Naquela mesma noite, coisas muito estranhas começaram a acontecer no meu apartamento, como se forças invisíveis estivessem reagindo à minha decisão de romper com Roberto e seu esquema diabólico. Naquela mesma noite de domingo, depois que bloqueei Roberto e saí do grupo, comecei a perceber que algo muito estranho estava acontecendo no meu apartamento. Era cerca de 11 horas da noite quando ouvi um barulho vindo da sala. Achei que fosse Letícia mexendo em alguma coisa, mas quando fui verificar, ela estava dormindo profundamente no quarto dela. Na sala, encontrei minha Bíblia aberta em cima da mesa de centro, numa página que eu tinha certeza de que não havia deixado marcada. O estranho era que a Bíblia sempre abria no mesmo lugar. Deuteronômio, capítulo 28. Versículo 15, que fala sobre maldições para quem desobedece aos mandamentos. Mais assustador ainda era que as bordas das páginas pareciam estar queimadas, como se alguém tivesse passado um isqueiro ali. Fechei a Bíblia e a guardei na estante. Mas na manhã seguinte ela estava novamente aberta na mesa, na mesma página, com as marcas de queimadura ainda mais visíveis. Na segunda-feira à noite, por volta das 3 horas da manhã, meu celular começou a tocar. Era sempre o mesmo horário, 3 horas em ponto. Quando atendia, só ouvia uma respiração pesada do outro lado da linha, seguida de um desligar abrupto. O número que aparecia no visor mudava a cada ligação, mas quando eu tentava ligar de volta, dava sempre número inexistente. Letícia disse que não estava ouvindo o telefone tocar, o que me deixou ainda mais assustada. As coisas pioraram na terça-feira. Letícia decidiu gravar uma das minhas noites de sono porque disse que eu estava falando dormindo de forma muito estranha. Quando acordamos na quarta-feira e fomos ouvir a gravação, ficamos aterrorizadas. Na gravação, eu realmente estava falando durante a madrugada, mas não era a minha voz que saía. Era uma voz masculina, grave e ameaçadora, falando palavras que eu não entendia, numa língua que parecia ser latim ou algo parecido. O mais assustador aconteceu quando Letícia tentou me acordar durante um desses episódios. Ela disse que eu estava de olhos abertos, mas era como se não a visse. Minhas pupilas estavam dilatadas e eu falava olhando diretamente para ela, mas com aquela voz estranha. Ela vai voltar para nós. Ela nos pertence agora. Foram as únicas palavras em português que a voz disse. Letícia ficou tão apavorada que dormiu na sala, com medo de ficar sozinha no quarto dela. Durante o dia, as manifestações continuavam de outras formas. O espelho do banheiro começou a mostrar reflexos distorcidos. Às vezes, quando eu olhava para ele, via minha imagem normal, mas logo atrás aparecia uma sombra escura que se movia independentemente dos meus movimentos. Era como se houvesse alguém parado bem atrás de mim, mas quando eu me virava, não havia ninguém. Letícia também confirmou que estava vendo coisas estranhas nos espelhos da casa. Na quarta-feira pela manhã, quando fui tomar banho,
A água do chuveiro saiu vermelha por alguns segundos antes de voltar ao normal. Gritei e chamei Letícia, que veio correndo. Mas quando ela chegou, a água já estava transparente novamente. Verificamos a caixa d'água e os canos, mas estava tudo normal. O síndico do prédio disse que não havia problemas na rede hidráulica e que nenhum outro apartamento havia relatado algo parecido. Os objetos da casa começaram a mudar de lugar sozinhos. Deixava um copo na pia e encontrava na mesa da sala. Colocava a chave do apartamento no local de sempre e ela aparecia em cima da geladeira. No início pensei que fosse distração minha ou da Letícia, mas começamos a prestar atenção e confirmar onde deixávamos cada coisa. Era impossível que fôssemos as duas esquecendo das mesmas coisas ao mesmo tempo. A situação mais aterrorizante aconteceu na quinta-feira à noite. Estava assistindo televisão na sala quando o aparelho começou a trocar de canal sozinho. Não importava quantas vezes eu mudasse o canal com o controle remoto, ele sempre voltava para o mesmo, um canal que passava filmes de terror antigas. A televisão ficou travada nesse canal por mais de 2 horas. Não importava o que eu fizesse. Até desconectei da tomada, mas quando ligava novamente, voltava para o mesmo canal assombrado. Letícia estava ficando apavorada com tudo o que estava acontecendo. Ela me implorou para procurar ajuda na igreja o quanto antes, porque estava com medo de dormir em casa. Marina, isso não é normal. Desde que você saiu daquele grupo estranho, nossa casa virou um inferno. Ela tinha razão. Era como se forças invisíveis estivessem reagindo com raiva à minha decisão de romper com Roberto. A sensação era de que algo estava tentando me forçar a voltar atrás na minha decisão. Na sexta-feira pela manhã, acordei com uma marca estranha no pescoço, como se alguém tivesse apertado minha garganta durante a noite. Não sentia dor, mas a marca estava lá, bem visível no espelho. Letícia confirmou que a marca não estava lá na noite anterior. Nesse momento, tive certeza absoluta de que não estava imaginando coisas e que forças sobrenaturais realmente estavam agindo contra mim. A reunião de libertação marcada pelo pastor João para aquela noite não poderia chegar rápido o suficiente. Eu precisava desesperadamente de ajuda espiritual antes que aquelas manifestações se tornassem ainda mais violentas e perigosas. Na sexta-feira pela manhã, quando estava me arrumando para ir trabalhar ainda, com aquela marca estranha no pescoço, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Quando abri a mensagem, quase deixei o celular cair no chão. Era uma foto minha dormindo na minha própria cama, tirada aparentemente durante a madrugada. Junto com a foto havia uma mensagem: "Você não pode fugir de nós, Marina. Somos uma família e famílias não se abandonam." Meu sangue gelou ao perceber que alguém havia entrado no meu apartamento durante a noite. Corri para o quarto da Letícia para mostrar a mensagem, mas quando tentei abrir o WhatsApp novamente, a conversa havia desaparecido completamente. Não havia nenhum registro daquela mensagem ou daquele número. Letícia achou que eu estava enlouquecendo, mas eu tinha certeza absoluta do que havia visto. Verificamos todas as fechaduras da casa e estava tudo normal, trancado por dentro como sempre. Como alguém havia conseguido entrar e fotografar meu sono sem deixar rastros. No trabalho, tentei me concentrar nas atividades normais para esquecer o terror da noite anterior, mas estava muito difícil. Por volta das 10 horas da manhã, estava organizando algumas roupas quando senti alguém me observando. Quando me virei, quase gritei de susto. Lá estava Roberto, parado na entrada da loja, com aquele mesmo sorriso forçado que eu lembrava da praça. Ele acenou para mim como se fôssemos velhos amigos e caminhou tranquilamente em minha direção. "Irmã Marina, que bom te encontrar. Precisamos conversar sobre uma oportunidade muito especial que Deus preparou para você." Roberto falava baixo, mas de forma bem clara e direta. Meu coração estava disparado, mas tentei manter a compostura para não chamar a atenção dos outros funcionários da loja.
Ele continuou falando com aquele tom profético que eu lembrava. Vejo que você está passando por algumas adversidades espirituais. Isso acontece quando resistimos aos planos do Altíssimo. Disse para ele que não queria mais nenhum envolvimento com aquele grupo ou com as orientações que ele havia dado. Roberto riu baixinho e balançou a cabeça, como se estivesse conversando com uma criança teimosa. Irmã, você não entende a grandeza do que Deus tem preparado para a sua vida. Quer ser promovida a gerente desta loja? Quer dobrar seu salário em apenas uma semana? As palavras dele soaram tentadoras, especialmente porque minha situação financeira ainda era complicada. Roberto olhou ao redor da loja e apontou discretamente para Carlos, meu supervisor, que estava atendendo uma cliente no outro lado da loja. Seu chefe ali precisa de uma ministração especial. Ele está bloqueando as bênçãos que Deus quer derramar sobre esta loja. Roberto tirou do bolso um pequeno papel dobrado e me entregou. Deixe este papel ungido na gaveta da mesa dele, sem que ele veja. É apenas uma oração de prosperidade escrita. Em uma semana, você estará no lugar dele. Peguei o papel com as mãos tremendo e o abri discretamente. O que vi me deixou confusa e assustada ao mesmo tempo. Havia versículos bíblicos escritos de trás para frente, símbolos que pareciam letras hebraicas, mas que eu tinha certeza de que não eram, e desenhos estranhos que lembravam runas antigas. Isso não parece uma oração cristã, sussurrei para Roberto, que manteve aquele sorriso perturbador. Irmã, os caminhos de Deus são misteriosos. Nem tudo que parece estranho aos olhos humanos é estranho aos olhos divinos. Roberto me explicou que aquele papel havia sido ungido durante 40 dias de jejum e oração, e que tinha o poder de remover obstáculos espirituais que impediam a prosperidade. Quando Carlos encontrar esse papel na gaveta dele, os espíritos que estão bloqueando as bênçãos desta loja serão removidos. Ele será transferido para outro lugar e você assumirá a posição dele. A explicação parecia fazer sentido do ponto de vista espiritual, mas algo no meu coração gritava que aquilo estava errado. Guardei o papel na bolsa, ainda indecisa sobre o que fazer. Roberto me deu um tapinha no ombro e disse: Irmã, você tem até segunda-feira para colocar o papel na gaveta dele. Depois disso, a oportunidade passará para outra pessoa mais obediente. Ele se despediu e saiu da loja caminhando tranquilamente, como se nada demais tivesse acontecido. Fiquei ali parada, segurando aquele papel estranho e me sentindo dividida entre a ambição e o medo. Durante todo o resto do dia, fiquei observando Carlos trabalhando e pensando na proposta de Roberto. Carlos sempre foi um supervisor justo comigo, nunca me tratou mal ou me prejudicou de forma alguma. Como eu poderia fazer algo para prejudicá-lo só para conseguir uma promoção? Mas, ao mesmo tempo, a ideia de dobrar meu salário era muito tentadora. Minha situação financeira ainda estava complicada, e aquela oportunidade parecia ser a solução para todos os meus problemas. À tarde, quando Carlos saiu para almoçar, fiquei sozinha perto da mesa dele por alguns minutos. Olhei ao redor para ter certeza de que ninguém estava vendo e abri a gaveta superior da mesa. Estava quase colocando o papel lá dentro quando algo dentro de mim gritou para parar. Lembrei das palavras do pastor João sobre provação de espíritos e das manifestações sobrenaturais que estavam acontecendo em casa. Fechei a gaveta rapidamente e guardei o papel novamente na bolsa. Naquela noite, antes de ir para a reunião de libertação na igreja, fiquei olhando para aquele papel por muito tempo. Uma parte de mim ainda estava tentada a usar, especialmente porque as contas estavam apertadas e uma promoção resolveria muitos problemas. Mas outra parte de mim sabia que se eu fizesse aquilo, estaria cruzando uma linha que não deveria cruzar. Era como se estivesse numa encruzilhada espiritual, onde uma escolha definiria o rumo da minha vida para sempre. A reunião com o pastor João naquela noite seria decisiva para eu entender completamente em que tipo de armadilha diabólica eu havia caído.
Na sexta-feira à noite, cheguei à igreja para a reunião de libertação carregando aquele papel estranho na bolsa. Pastor João me recebeu junto com 3 outros membros do Ministério de Libertação. A irmã Conceição, que tinha mais de 30 anos de experiência em batalha espiritual. O irmão Paulo, que já havia sido envolvido com o ocultismo antes de se converter. E a irmã Rosa, que trabalhava como intercessora. Quando mostrei o papel para eles, as expressões de todos mudaram imediatamente. Irmão Paulo pegou o papel com cuidado, usando um lenço para não tocar diretamente, e começou a analisar os símbolos. Irmã Marina, isso aqui não são runas hebraicas como parecem. São símbolos de magia negra misturados com versículos bíblicos invertidos. Isso é bruxaria pura, disfarçada de oração cristã. Ele explicou que já havia visto símbolos parecidos durante o tempo em que estava envolvido com o ocultismo. Esse papel é um instrumento de maldição, não de bênção. Pastor João pegou uma lupa e examinou mais detalhadamente as escritas do papel. Vejam aqui, irmãos. Este versículo do Salmo 91 está escrito de trás para frente. Na magia negra, inverter textos sagrados é uma forma de perverter seu poder original. Ele apontou para outros detalhes que confirmavam que aquilo era um instrumento diabólico. Se você tivesse colocado isso na gaveta do seu supervisor, Marina, seria como se estivesse amaldiçoando ele e invocando forças das trevas para destruir a vida dele. A irmã Conceição me disse que casos como o meu estavam se tornando mais comuns na região. Filha, esse Roberto não está trabalhando sozinho. Existe uma organização por trás disso tudo. Eles estão recrutando pessoas evangélicas porque nossa fé pode ser usada contra nós mesmos quando não temos discernimento. Ela me explicou que criminosos haviam descoberto uma forma de usar a religiosidade das pessoas para criar redes de corrupção e influência. Durante nossa conversa, a irmã Rosa compartilhou informações que me deixaram em choque. Irmã Marina, na semana passada recebemos a visita de um irmão da Igreja Metodista de Paulínia que passou pela mesma situação. Ele trabalhava num cartório e foi orientado por esse mesmo Roberto a facilitar registros ilegais para outros membros do grupo. O homem havia descoberto que estava sendo usado para legalizar documentos falsos e propriedades roubadas. Pastor, João me mostrou uma pasta com relatos de outras vítimas do esquema. Havia pessoas que trabalhavam em bancos e foram orientadas a aprovar empréstimos para membros do grupo sem análise adequada de crédito. Funcionários de repartições públicas que facilitavam processos de licenciamento para empresas fantasmas. Vendedores que desviavam mercadorias caras para outros participantes da rede. Todos achavam que estavam abençoando pessoas, mas na verdade estavam cometendo crimes. O mais diabólico desse esquema, explicou o pastor João, é que eles usam nossa própria fé contra nós, falam em obediência a Deus, citam versículos sobre prosperidade e ameaçam com maldições quem não obedece. Ele me mostrou prints de mensagens similares às que Roberto havia me enviado. Todas seguindo o mesmo padrão de manipulação psicológica e espiritual. É lavagem cerebral disfarçada de ministério religioso. Irmão Paulo me contou sobre uma descoberta ainda mais assustadora. Irmã, conseguimos rastrear alguns desses grupos do Telegram e descobrimos que eles têm membros em posições estratégicas por todo o estado de São Paulo. Bancos, cartórios, prefeituras, Polícia Civil, Receita Federal. A rede era muito maior do que eu imaginava. Eles estão criando um sistema paralelo de poder, usando pessoas religiosas como peões. A irmã Conceição me alertou sobre como a manipulação funcionava. Filha, primeiro eles te dão uma bênção real como seu emprego. Isso cria uma sensação de dívida espiritual. Depois, começam com tarefas pequenas e aparentemente inocentes. Gradualmente, as tarefas vão ficando mais comprometedoras até que você está completamente envolvida em atividades criminosas. Era exatamente o que estava acontecendo comigo, pastor. João me explicou que Roberto e seus comparsas estudavam o perfil psicológico das vítimas antes de abordá-las. Eles procuram pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, com fé genuína, mas pouco discernimento bíblico.
Pessoas que respeitam a autoridade espiritual e têm medo de desobedecer a Deus. Eu me encaixava perfeitamente nesse perfil, o que explicava por que fui escolhida como alvo. Durante a oração de libertação, Pastor João queimou aquele papel diabólico numa vasilha de metal, enquanto orávamos pela quebra de todos os laços espirituais que Roberto havia criado sobre minha vida. Em nome de Jesus Cristo, quebramos toda a maldição, toda a amarração e toda a influência maligna que foi colocada sobre Marina através de falsas orações e manipulação espiritual. O papel queimou com uma chama azulada estranha e um cheiro forte que não conseguíamos identificar. Quando saí da igreja naquela noite, me sentia mais leve, mas também mais consciente do perigo que havia corrido. Se tivesse colocado aquele papel na gaveta do Carlos, não só estaria prejudicando um homem inocente, mas também me tornando cúmplice de um esquema criminoso muito maior. A partir daquele momento, sabia que teria que enfrentar as consequências de ter rompido com Roberto e sua organização. Eles não iam desistir facilmente de me trazer de volta para o esquema, e eu precisava estar preparada para o que viria a seguir. No sábado pela manhã, acordei me sentindo mais leve depois da oração de libertação, mas essa sensação de alívio durou pouco tempo. Quando fui tomar café da manhã, encontrei uma mensagem deslizada por debaixo da porta do apartamento. Era um papel simples, com uma frase escrita à mão: "Última chance, Marina. Segunda-feira ou as consequências começam." Não havia assinatura, mas eu sabia exatamente de quem era. Roberto havia descoberto onde eu morava e estava escalando as ameaças. Mostrei o bilhete para Letícia, que ficou apavorada. Decidimos não sair de casa naquele dia e ficamos orando, pedindo proteção a Deus. Ligamos para Pastor João, que nos orientou a não ter medo e continuar firmes na decisão de não colaborar com aquele esquema diabólico. Irmãs, quando rompemos com as trevas, sempre há uma retaliação. Mas o poder de Deus é maior que qualquer força maligna. Suas palavras nos deram força para enfrentar o que estava por vir. Na segunda-feira pela manhã, quando estava me arrumando para ir trabalhar, aconteceu o primeiro acidente. Estava passando embaixo do lustre da sala quando ele despencou do teto, errando minha cabeça por poucos centímetros. Se eu tivesse dado mais um passo à frente, teria sido atingida em cheio. O lustre se estilhaçou no chão, fazendo um barulho ensurdecedor. Letícia veio correndo do quarto, completamente desesperada com a cena. O mais assustador é que havíamos verificado esse lustre recentemente por causa de um problema na fiação, e o eletricista disse que estava tudo firme e seguro. Não havia explicação lógica para ele ter caído exatamente quando eu passava embaixo, como se alguém tivesse calculado o momento perfeito. Letícia percebeu que eu havia passado pelo mesmo local 5 minutos antes para pegar a bolsa, mas nada aconteceu. Era como se algo tivesse aguardado o momento certo para agir. No trabalho, tentei manter a normalidade, mas estava muito nervosa. Carlos percebeu que eu estava estranha e perguntou se estava tudo bem. Não podia contar para ele sobre o papel que Roberto queria que eu colocasse na gaveta dele. Então, inventei uma desculpa sobre problemas pessoais. Durante toda a manhã, fiquei observando se Roberto apareceria na loja, mas felizmente ele não deu as caras. Achei que talvez a situação tivesse se acalmado. Na hora do almoço, saí da loja para comer num restaurante próximo ao shopping. Quando estava voltando, atravessando a rua na faixa de pedestres, um carro passou muito perto de mim, em alta velocidade, quase me atropelando. O motorista nem sequer diminuiu a velocidade ou parou para ver se eu estava bem. Algumas pessoas que viram a cena disseram que parecia proposital, como se o motorista tivesse mirado em mim de propósito. Na terça-feira à noite, quando estava voltando do culto na igreja, sofri um acidente na rodovia Dom Pedro I. Estava dirigindo normalmente quando os freios do meu carro simplesmente pararam de funcionar. Consegui desviar para o acostamento e parar usando o freio de mão, mas foi por muito pouco que não bati numa carreta.
Quando o carro foi rebocado para a oficina, o mecânico ficou intrigado com o que encontrou. "Senhora Marina, isso aqui é muito estranho", disse seu Joaquim, o mecânico que sempre cuidava do meu carro. "Os cabos do freio foram cortados com precisão cirúrgica, mas não há sinais de arrombamento no veículo." Ele me mostrou os cabos cortados que pareciam ter sido sabotados com uma ferramenta específica. Alguém que entende de mecânica fez isso e teve acesso ao seu carro sem forçar a entrada. Tem certeza de que não emprestou as chaves para ninguém? Na quarta-feira pela manhã, recebi uma ligação desesperada da Letícia no trabalho. Ela havia sido demitida do emprego sem justa causa. O chefe dela disse que estava cortando funcionários por questões financeiras. Mas Letícia trabalhava lá há 5 anos e sempre foi uma funcionária exemplar. O mais estranho é que ela foi demitida exatamente às 15h33. Exatamente 12 horas depois que eu havia me recusado definitivamente a colocar aquele papel na gaveta do Carlos. A precisão desses acidentes e coincidências era assustadora demais para ser casual. Era como se alguém estivesse orquestrando cada evento com um timing perfeito para me intimidar. Primeiro o lustre, que caiu no momento exato em que eu passava embaixo. Depois o carro que quase me atropelou na hora do almoço. Em seguida os freios sabotados sem vestígios de arrombamento. E agora Letícia sendo demitida no horário exato, 12 horas após minha recusa final. Pastor João me explicou que esse tipo de retaliação era comum quando pessoas rompiam com esquemas espirituais diabólicos. "Irmã Marina, eles estão tentando te quebrar psicologicamente para você voltar atrás. É guerra espiritual declarada." Ele me orientou a dobrar as orações e os jejuns, porque a batalha estava apenas começando. Quando Deus está do nosso lado, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Na quinta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, era a voz do Roberto, mas agora sem aquele tom profético falso. Ele falava de forma direta e ameaçadora. "Marina, você está brincando com fogo. Sua prima perdeu o emprego. Você quase morreu 3 vezes esta semana. Quer que pare? É simples. Volte para o grupo e cumpra suas obrigações." Desliguei o telefone na cara dele, mas suas palavras confirmaram que todos aqueles acidentes eram retaliações organizadas. Naquela noite, durante o culto na igreja, pastor João fez uma oração especial por mim e pela Letícia, pedindo proteção divina contra as forças das trevas que estavam tentando nos intimidar. Toda a igreja se uniu em oração e senti uma paz sobrenatural tomando conta do meu coração. Sabia que a batalha estava longe de terminar, mas também sabia que não estava lutando sozinha. Deus estava comigo, e isso era mais forte que qualquer esquema diabólico que Roberto pudesse arquitetar contra a minha vida. Na sexta-feira pela manhã, quando estava organizando as roupas na loja, uma mulher de aproximadamente 40 anos se aproximou de mim. Ela parecia nervosa e olhava constantemente ao redor, como se tivesse medo de ser vista. "Você é a Marina, não é?" perguntou em voz baixa. Quando confirmei, ela suspirou aliviada. "Meu nome é Débora. Preciso muito conversar com você sobre Roberto e o grupo dele. Sei pelo que você está passando porque eu já passei pela mesma coisa." Débora me pediu para conversarmos num local reservado durante meu horário de almoço. Marcamos de nos encontrar numa lanchonete distante do shopping, onde ela disse que se sentiria mais segura para contar sua história. Quando cheguei ao local combinado, encontrei uma mulher completamente destruída. Seus olhos estavam fundos, como se não dormisse há semanas, e suas mãos tremiam constantemente. Era visível que ela havia passado por um trauma muito profundo. "Marina, eu entrei nesse esquema diabólico há 2 anos, começou Débora, mostrando fotos no celular. "Olha como eu era antes." Nas fotos, ela aparecia sorridente, bem vestida, numa casa bonita com uma família feliz. Eu tinha um marido maravilhoso, 2 filhos saudáveis, uma casa própria e um pequeno negócio próspero. Depois ela mostrou fotos recentes. Casa penhorada, família despedaçada, ela mesma irreconhecível.
Olha o que sobrou da minha vida depois que tentei sair do grupo. Débora me contou que conheceu Roberto da mesma forma que eu, numa abordagem aparentemente casual em local público. Ele me abordou na rodoviária de São José dos Campos, quando eu estava voltando de uma consulta médica para meu filho mais novo, que estava com problemas de saúde. Como eu, ela estava numa situação vulnerável e aceitou a oração. 3 dias depois, meu filho foi curado milagrosamente e meu negócio dobrou de movimento. Pensei que era bênção de Deus. As tarefas que Roberto dava para Débora começaram simples, como as minhas. Ela trabalhava numa agência bancária e foi orientada a facilitar aprovações de empréstimos para membros do grupo. No início, eram valores pequenos, para pessoas que pareciam estar realmente precisando. Roberto dizia que eu estava sendo um anjo na vida daquelas pessoas. Gradualmente, os valores foram aumentando e as exigências ficando mais comprometedoras. Quando eu finalmente entendi que estava facilitando lavagem de dinheiro e empréstimos fraudulentos, tentei parar, continuou Débora com lágrimas nos olhos. Roberto disse que eu não podia sair porque sabia demais sobre o esquema. Ele disse que eu tinha 2 opções: continuar colaborando ou enfrentar as consequências. Quando ela se recusou a continuar, a retaliação foi brutal e sistemática. Primeiro foi meu marido, disse Débora, mostrando fotos do acidente. Ele sofreu um acidente de carro inexplicável na mesma semana que eu me recusei a aprovar um empréstimo de R$500 mil para uma empresa fantasma. O marido dela sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes e não conseguiu mais trabalhar. Os peritos disseram que os freios falharam, mas o carro era novo e havia sido revisado recentemente. A situação piorou quando os filhos de Débora começaram a desenvolver doenças raras e inexplicáveis. Meu filho mais velho, que sempre foi saudável, começou a ter convulsões do nada. O mais novo desenvolveu uma doença de pele que nenhum médico conseguia diagnosticar. Ela me mostrou fotos dos meninos antes e depois, crianças saudáveis transformadas em pacientes crônicos. Levei eles nos melhores hospitais de São Paulo, mas ninguém entendia o que estava acontecendo. O golpe final foi quando minha casa foi penhorada por uma dívida que eu nunca contraí. Disse Débora, chorando descontroladamente. Apareceram documentos falsificados com minha assinatura, empréstimos que eu nunca fiz, mas que estavam registrados em cartórios. Ela descobriu depois que os mesmos cartórios tinham funcionários que faziam parte da rede de Roberto. Eles usaram a própria rede para me destruir legalmente. Débora me alertou sobre como o esquema realmente funcionava. Marina, Roberto não serve só ao dinheiro. Ele serve a forças muito mais sombrias. Aquelas orações que ele faz implantam alguma coisa espiritual na gente. Uma espécie de marca que permite que eles controlem nossa vida. Através de maldições e manipulação sobrenatural. Ela me contou que descobriu isso através de um pastor, especialista em libertação espiritual. Eles estudam nossas rotinas, nossos pontos fracos, nossa família. Quando decidimos sair, eles sabem exatamente onde atacar para nos quebrar, explicou Débora. Os acidentes não são coincidência. Eles têm pessoas em vários setores que podem sabotar carros, causar problemas no trabalho, criar dívidas falsas. Era uma máfia altamente organizada que usava tanto métodos criminosos quanto espirituais para controlar as vítimas. Débora me implorou para ter muito cuidado e me deu o contato de um pastor especialista em casos como o nosso. Marina, você ainda está no começo. Eu esperei muito para buscar ajuda espiritual adequada. Quando finalmente procurei, já havia perdido quase tudo. Ela me alertou que as retaliações tendem a ficar mais intensas com o tempo. Eles vão tentar quebrar você de todas as formas possíveis até você voltar para o grupo ou até você não ser mais um problema para eles. Quando nos despedimos, Débora me deu um último conselho. Nunca subestime o poder espiritual por trás desse esquema. Roberto e o pessoal dele não são apenas criminosos comuns.
Eles fazem pactos com forças das trevas para ter poder sobre as pessoas. Só o poder de Jesus Cristo pode quebrar essas algemas. Voltei para o trabalho com o coração pesado, percebendo que a situação era muito mais grave e perigosa do que eu imaginava. A história da Débora me mostrou que eu estava numa guerra que ia muito além do mundo físico. Depois da conversa aterrorizante com Débora, cheguei em casa completamente desesperada. Contei tudo para Letícia, que ficou ainda mais apavorada ao saber do que havia acontecido com a família da Débora. Naquela mesma noite, ligamos para Pastor João e contamos sobre o encontro. Ele nos orientou a jejuar por 3 dias e participar de uma vigília especial de libertação que aconteceria no sábado à noite. Irmãs, chegou a hora de travarmos guerra espiritual declarada contra essas forças malignas. Na sexta-feira, comecei o jejum de 3 dias bebendo apenas água e orando intensamente. Durante o jejum, as manifestações sobrenaturais em casa intensificaram ainda mais. Objetos voavam pela casa. Ouvia passos no corredor durante a madrugada e sentia presenças malignas constantemente ao meu redor. Letícia também estava jejuando comigo e confirmava que a atividade espiritual havia se tornado insuportável. Era como se as trevas soubessem que estávamos nos preparando para uma batalha final. No sábado à noite, chegamos à igreja para a vigília de libertação. Além do pastor João, estavam presentes a irmã Conceição, o irmão Paulo, a irmã Rosa e mais 10 intercessores experientes. Todos haviam jejuado pelos 3 dias e estavam preparados para uma guerra espiritual intensa. Pastor João me explicou que precisaríamos quebrar não apenas as influências diabólicas, mas também renunciar formalmente a todos os pactos que haviam sido feitos em meu nome através daquela falsa oração. A vigília começou às 20 horas e durou até às 5 da manhã do domingo. Durante as primeiras 2 horas, fizemos orações de preparação e leitura bíblica sobre batalha espiritual. Pastor João leu trechos do livro de Efésios sobre a armadura de Deus e nos preparou para o que estava por vir. Irmãos, não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Hoje vamos libertar nossa irmã Marina das garras do inimigo. Quando o pastor João começou a orar especificamente pela minha libertação, aconteceu algo que nunca vou esquecer. Senti uma dor intensa no estômago e comecei a vomitar uma substância escura e fedorenta que não parecia ser comida. Era algo viscoso, preto como petróleo, com um cheiro horrível que fez várias pessoas da igreja se afastarem. Pastor João disse que aquilo era a substância espiritual que Roberto havia implantado em mim através da falsa oração. Durante a oração, senti como se algemas invisíveis estivessem se quebrando ao redor dos meus pulsos, tornozelos e pescoço. Era uma sensação física real, como se cordas muito apertadas estivessem sendo cortadas. Irmã Conceição disse que estava vendo com os olhos espirituais as correntes sendo quebradas uma por uma pelo poder do sangue de Jesus. Filha, você estava literalmente amarrada espiritualmente. Por isso, sentia aquela opressão constante. Pastor João fez uma oração específica de renúncia, onde eu repeti palavra por palavra, em nome de Jesus Cristo. Renuncio a todos os pactos feitos em meu nome, sem meu conhecimento. Renuncio a todas as bênçãos falsas recebidas através de meios diabólicos. Quebro toda maldição, toda amarração e toda influência maligna sobre minha vida e minha família. A cada frase que eu repetia, sentia uma libertação maior tomando conta de mim. Durante a madrugada, tivemos que orar também pela libertação da Letícia, que havia sido contaminada espiritualmente por estar morando comigo. Ela também vomitou uma substância estranha, mas menor quantidade que a minha. Pastor João explicou que pessoas próximas às vítimas também podem ser afetadas pelas influências diabólicas. O inimigo ataca a família toda para quebrar a resistência da pessoa principal. Às 4 horas da manhã,
Pastor João fez uma oração final de proteção e selamento espiritual. Senhor Jesus, sela nossa irmã Marina com teu precioso sangue. Que nenhuma força das trevas possa mais tocar em sua vida. Coloca anjos guerreiros ao redor dela e de sua família para proteção permanente. Quando ele terminou a oração, senti uma paz sobrenatural que não sentia há meses. Era como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Na segunda-feira, voltei ao trabalho completamente transformada. Não sentia mais aquela opressão constante. Os sonhos perturbadores haviam parado e a sensação de estar sendo observada desapareceu completamente. Roberto nunca mais apareceu na loja. E os acidentes estranhos cessaram imediatamente. Era como se a proteção de Deus tivesse criado uma barreira intransponível ao meu redor. Carlos até comentou que eu parecia uma pessoa diferente, mais alegre e confiante. 3 meses depois da libertação, Deus me chamou para um ministério específico. Comecei a trabalhar como voluntária na igreja, ajudando outras pessoas que haviam sido vítimas de esquemas similares ao de Roberto. Pastor João me ensinou a identificar os sinais de manipulação espiritual e como orientar as vítimas no processo de libertação. Descobri que casos como o meu eram mais comuns do que imaginávamos e que muitos cristãos estavam sendo enganados por falsos líderes. Hoje, 5 anos depois, lidero um ministério de restauração para vítimas de falsas doutrinas e manipulação espiritual. Já ajudamos mais de 200 pessoas a se libertarem de esquemas similares ao que eu vivi. Débora foi uma das primeiras que conseguimos restaurar completamente. Sua família foi reconciliada, os filhos foram curados e ela conseguiu reconstruir sua vida. O mais importante que aprendi é que devemos sempre provar os espíritos e nunca aceitar oração de desconhecidos. Meu testemunho serve de alerta para todos os irmãos em Cristo. Cuidado com lobos em pele de cordeiro. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, realmente serve ao nosso Deus. Satanás se transforma em anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Sempre que alguém se aproximar oferecendo orações especiais ou bênçãos extraordinárias, lembrem-se do que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Não creiam em qualquer espírito, mas provem se os espíritos vêm de Deus. A palavra de Deus é nossa proteção contra todo engano espiritual.